E aí galera, tudo bom com vocês? Vídeo muito complicado de se gravar agora. O Brasil perdeu de 2-1 da Noruega e tá fora da Copa do Mundo. Muito complicado de gravar esse vídeo. Hoje não tem vídeo organizado para vocês. Não tem computador, não tem escalação, não tem nada, nem precisa, né? Eu acho que jogos como esse nem precisa. Bom, eu ouvi com um discurso aqui, eu não ouvi com um discurso aqui irritado, cheio de raiva, porque não é meu perfil. Eu já fui assim muito antes, mas quando a gente vai amadurecendo no futebol, a gente vai melhorando, né? Nessa questão. Porque ganhar ou perder faz parte do jogo. É que Copa do Mundo é um jogo, é uma chance. Você só tem uma oportunidade de passar de fase ou de perder. É um jogo, como o Ancelotti falou, é um mata, não é nem um mata-mata, porque mata-mata são dois jogos que nós estamos habituados no futebol de clubes, na maioria das competições. Aqui no caso é um mata, é um jogo só. E um jogo desse não permite erros. Não permite erros porque o detalhe decide sempre. Primeiro lugar, se o senhor Bruno Guimarães tivesse acertado o pênalti, estaria 2-2 agora. E estaremos conseguindo levar o jogo para a prorrogação. Quem sabe nos pênaltis conseguir, na própria prorrogação, quem sabe nos pênaltis conseguir passar de fase. Vocês estão ouvindo aqui no fundo os fogos, a gritaria. Comprou os fogos, vai ter que gastar, né, meu irmão? Se comprou os fogos, vai ter que gastar. Mesmo tendo perdido, não vai desperdiçar um monte de fogos de artifício, né? Primeiro lugar, primeiro de tudo, né? Lamentavelmente, existem pessoas que estão felizes com essa eliminação do Brasil. Talvez pessoas que torceram pro Neymar perder o pênalti agora na reta final. E eu nem vou elogiar Neymar aqui, tá? Nem vou elogiar Neymar aqui. Já começa por aí. Mas assim, velho, infelizmente, eu não queria estar falando isso aqui agora. Não queria estar falando isso aqui agora. Mas essa derrota estava desenhada. Meu último vídeo que eu gravei aqui no canal foi exatamente isso. O Brasil não vai ganhar a Copa. Infelizmente, eu queria estar errado na minha análise. Eu queria estar errado, mas eu acertei. Que é o seguinte, galera. A gente não tem um super craque mundial. A gente não tem um super craque mundial. Escutem mais uma vez. Hoje, depois dessa eliminação da Copa, nós não temos um super craque mundial. A Noruega tem. Haaland. 2 toques na bola, praticamente. Tocou pouquíssimas vezes. Fez 2 gols. E passou de fase na Copa do Mundo. Esse é o jogador diferenciado. Com todo respeito ao Vinícius Júnior, que sempre está ali na ponta esquerda, tentando dar o drible, tentando fazer uma boa jogada, tentando achar uma jogada boa pro Brasil. Vini Júnior não cheira o chulé de Haaland, não cheira o chulé de Mbappé, de Messi, não cheira o chulé nem de Cristiano Ronaldo, não cheira o chulé de Lamine Yamal. E não cheira o chulé nem de Neymar. Não hoje. Hoje ele é muito maior do que Neymar. Mas Neymar tem um talento que infelizmente foi jogado fora. Foi jogado no lixo. E aí eu já vou bater na tecla. Já vou começar com isso aqui já. No primeiro ponto que a gente tem que bater na tecla. Que já devia ter sido batido há muito tempo. Há muito tempo. E a gente tem que falar sobre isso. Por que será que nós não estamos mais revelando um grande craque de bola? Porque assim, galera. Antigamente a seleção brasileira era tipo a França. Já viram o time da França? Doué, Olise, Mbappé, Dembélé, porrada de bons jogadores. Você não conta nem nos dedos. A seleção inteira é boa. Já viram a seleção de Portugal? Vem na minha cabeça aqui. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Bernardo Silva. Isso é uma seleção de fato. Quem o Brasil tinha? O lixo do Danilo, errando passe de novo no jogo de hoje. Vinícius Júnior hoje tentou, mas foi amassado pela defesa da Noruega. Foi amassado, foi encaixotado pela defesa da Noruega, Vinícius Júnior. Não conseguiu fazer grande coisa. Até só tentou. Hoje ele só tentou, mas acabou que não foi decisivo. Neymar, quando entrou, até tentou, só não gostei do comportamento dele. Nós não temos uma seleção para bater de frente com as grandes da Europa. A gente cai para a Noruega. Eu vou te falar, a Noruega está no mesmo nível do Brasil hoje em dia. Se você tirar Haaland, a Noruega está no mesmo nível do Brasil. Qual que é o diferencial da Noruega? Que infelizmente eu alertei aqui.
é ter o jogador fora de série, que é o Erling Haaland, né? Haaland, eu gosto de você joga no Manchester City aí, que é o time que eu mais gosto na Europa, por ser o dono do Bahia, mas você, Haaland, você vai ter um pouquinho de ódio no meu coração agora, viu, irmão? Puta que pariu. E agora vai ser mais uma seleção pra gente ficar secando, né? Toda a Copa é a mesma coisa. Não. Agora a Bélgica, a Croácia e a Alemanha estão do outro lado da chave. Quem vai eliminar a gente? A Noruega. Assim, faz parte do esporte, beleza. Quando a Alemanha perdeu do Paraguai, eu fiquei muito feliz também. Mas vamos entender de uma vez por todas que a culpa não é da seleção que eliminou o Brasil. A gente sabe, no fundo a gente sabe disso. É porque é futebol, a gente gosta de zoar. A culpa é da seleção brasileira. Não adianta nada na próxima Copa a Noruega cair na fase de grupos, né? Quem sabe? Nem vai, porque eles têm Haaland. Eles têm Haaland. A gente tem quem, porra? Eles têm Haaland. Quem que a gente tem? Quem que o Brasil tem de super craque mundial? Que antigamente a gente tinha Romário, Zico, Romário e Bebeto, a dupla do Tetra, que se cumprimentaram hoje antes do jogo. Não temos mais isso. Essa é a minha quarta Copa do Mundo, ou seja, já estou acostumado com o que acabou de acontecer agora. Só vi uma semifinal de Copa do Mundo do Brasil até agora, que foi lá em 2014, e quando eu vi foi um 7-1 para a Alemanha, aqui dentro de casa. E quando a gente vai amadurecendo no futebol, a gente vai percebendo que eliminações acontecem, que tudo isso acontece. Então eu não vou vir aqui com um discurso pessimista, não vou vir aqui com um discurso de raiva, nada do tipo. Não estou chateado, porque infelizmente, olha o que eu vou falar agora. A gente só acreditou no Hexa dessa vez por fé. Eu, como torcedor do Bahia, estou acostumado a viver de fé. E muito tempo já foi assim. Hoje nós estamos melhorando, mas muito tempo eu fui acostumado a viver de fé. O último lance do jogo, vamos tentar exatamente isso hoje. E assim, velho, bora partir para outro ponto aqui agora, que é, a gente não pode deixar de falar dessa eliminação da seleção brasileira, e seria óbvio que se o Brasil fosse eliminado, a gente ia voltar nesse ponto, claro, porque isso é fruto do péssimo trabalho, da péssima gestão da CBF nos últimos 4 anos. Vocês têm noção que a gente só conseguiu competir nessa Copa porque de última hora veio o Carlo Ancelotti, que eu não vou dizer que ele não é culpado, mas ele tem pouquíssima parcela de culpa da eliminação de hoje. Vocês acham que eu vou chegar aqui e vou criticar o Ancelotti, Eu só questiono dois pontos. Neymar, quando entrou bem. Não poderia entrar antes, quem sabe. Endrick, quando entrou, perdeu aquele gol. Pipoqueiro. Endrick, Bruno Guimarães, um bando de pipoqueiros dentro de campo. Mas tudo bem. Não bora crucificar Endrick, é um garoto. Próxima Copa ele vai estar mais maduro, mais 4 anos de ciclo. E agora? O que é que vocês vão fazer nesses 4 anos de ciclo daqui até 2030? Esperaremos mais 4 anos. Ancelotti, contrato renovado. Acertaram em renovar o contrato de Ancelotti. Como eu falei, é o que tem menor parcela de culpa no jogo de hoje. Mas bora recapitular. O responsável pelo que aconteceu, da pior campanha do Brasil em Copas do Mundo, é o seu Edinaldo Rodrigues. Nunca vamos esquecer dos responsáveis. Nunca vamos esquecer. Sami Schalke também não é o culpado como presidente da CBF. Eu não costumo vir aqui ficar defendendo o presidente da CBF, não, que é tudo farinha do mesmo saco. Do mesmo saco. Mas o grande culpado é o senhor Edinaldo Rodrigues, que em 4 anos de CBF, depois do Tite, a gente ficou meses sem treinador. Meses sem treinador. Ramon Dias de interino, um tempão na seleção brasileira. Isso é descaso. O que vocês fizeram com a seleção brasileira foi descaso nesses 4 anos. Descaso total. Ramon Menezes foi técnico do Brasil durante muito tempo. Depois, fizeram a maior loucura que eu já vi na minha vida. E o que eles fizeram é coisa que acontece no FIFA. Eu, no meu FIFA, no modo carreira, eu poderia treinar uma seleção e um time. Agora, na vida real, colocaram o Fernando Diniz para treinar o Brasil, a seleção brasileira e o Fluminense. Colocaram o Diniz para treinar ambas as seleções. A gente pode falar muitas vezes que um jogador, porque Romário ia pra balada, ia pra farra, 5 da manhã, quando entrava no jogo, acabava com o jogo. Você quer comparar o futebol de 94 com o futebol atual? Um futebol que evoluiu, um futebol que tem tecnologia? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Erling Haaland não é tão talentoso quanto, talvez não seja tão talentoso quanto o Vinícius Júnior, em termos de drible, de ginga, de gingado, da individualidade, do jeito bonito de jogar. Mas ele é decisivo e ele é esforçado.
São diferentes maneiras de jogar. É aquela comparação, velha comparação de Messi com Cristiano Ronaldo. Messi tem o talento, o Cristiano Ronaldo é mais esforçado. É outro estilo de jogo. Então você percebe que no futebol hoje em dia, se você não tiver talento, você vai na raça. Pode se esforçar, futebol é físico. Não tem físico hoje em dia, vai sofrer. Vai sofrer. E é por isso que o seu Neymar jogou só 20 minutos na Copa inteira. Porque não estava com físico. Por quê? Por causa dessa mentalidade de bosta que as antigas gerações tinham, que a gente tem muito aqui no Brasil que tem que mudar, essa cultura do oba-oba. Fazer festinha, né? Toda hora tá na festa, tá curtindo a vida. Isso não que os jogadores europeus não façam isso, mas assim, me parece que eles são muito mais focados que os jogadores brasileiros. E isso sempre foi assim. Até 2014, até pouco tempo atrás, você poderia, quem sabe, fazer um ciclo ruim, como foi em 2002. Fazer um ciclo ruim, chegar lá, engrenar, ir passando na individualidade e ganhar a Copa. Hoje em dia, o futebol não permite mais erros. Porque essa Copa está deixando um recado muito claro para todo mundo. E a antiga já deixou. Não existem mais bobos no futebol. Croácia, finalista, terceira colocada em 2 Copas. Marrocos, semifinalista. É capaz de eliminar a França agora. Japão, quase eliminou o Brasil. E hoje a gente cai para a Noruega. Como eu falei, se não tivesse Haaland, Brasil e Noruega estariam aqui, ó. Mesmo nível. Mesmo nível de jogo, pau a pau, tudo aqui, ó. Então a eliminação de hoje começa lá na contratação de Fernando Diniz. Porque são 4 anos de preparação. Pegaram 4 anos e jogaram no lixo. O Ancelotti é o menos culpado. Se eu posso dizer que ele tem uma parcela de culpa é mínima, tem culpa nenhuma praticamente, Ancelotti. Você pode questionar a coisa ou outra dele. Ele colocou o Endrick em campo, quem perdeu o gol foi Endrick. Não foi Ancelotti que perdeu o gol, galera. Quem perdeu o pênalti foi Bruno Guimarães. Não foi Ancelotti que perdeu o pênalti. Você pode questionar, pô, Neymar entrou bem ali, apesar de estar meio em dúvida ali do físico. Porra, acertou o pênalti pelo menos. Só que agora, Neymar, essa foi sua última chance. Você vai ter que ouvir os haters tudo falando de você aí, ó. Porque você fez por onde? Você quer calar a boca dos haters? Foque. Seja um cara focado. Seja um cara focado. Infelizmente, na próxima Copa, Neymar vai estar com 38 anos. Eu queria muito que ele se recuperasse, pudesse jogar e pudesse finalmente ganhar o Hexa. Mas com 38 anos, e da maneira que Neymar levou a carreira dele, essa foi sua última chance, Neymar. Infelizmente, você jogou pouco, aconteceu a fatalidade do Brasil tomar 2 gols, chegou a acertar um pênalti ali na reta final, não deu mais tempo. E agora? Vai ter que escutar os haters tudo falando aí. Então, assim, você tem 4 anos de preparação. Tudo começou na contratação do Fernando Diniz. Depois, contratação de Dorival Júnior. Um absurdo. Contratação de Dorival Júnior porque ganhou, acreditem se quiser, porque ganhou uma Copa do Brasil. Porque ganhou uma Copa do Brasil com o São Paulo. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Grande merda é a Copa do Brasil. Se meu Bahia ganhar, eu vou ficar muito feliz, claro. Se meu time ganhar, se o time de vocês ganhar. Pra gente é muito importante. A nível mundial, grande merda é a Copa do Brasil. Com todo respeito. Porque Dorival ganhou Libertadores. Aí, beleza, Libertadores. Ainda assim, não é o nível da Champions, mas beleza, uma competição importante mundialmente falando. Ganhou Libertadores lá em 2022. E Dorival falando que ia ser Hexa. A gente não foi Hexa com o Ancelotti, caiu nas oitavas de final e ainda chegou até mais longe do que eu esperava, tá? Imagina com o Dorival aí. Com o Dorival aí, a gente teria passado em terceiro do grupo, teria pegado, acho que seria a França, teria tomado uns 3 da França no 16 avos, meu amigo. E olhe lá, porque com o Dorival a gente perderia do Marrocos, ganharia do Haiti, que aí, pelo amor de Deus, empataria com a Escócia, ficava ali em terceiro. Seria isso aí mesmo. Ia tomar uma goleada, a gente estaria no lugar da Suécia agora. Então, assim, com o Dorival seria ainda pior. Dorival, na sua soberba, falando que a gente ia ser Hexa, com aquele futebol praticado. E foi uma bagunça da CBF esses 4 anos. Edinaldo foi tirado do cargo. Foi tirado do cargo, teve que entrar Samir aí. Eu tava vendo um podcast do Ronaldo esses dias, Ronaldo Fenômeno, lá no Charla. Fui ver, não tinha visto ainda não. Ele falando que para ele ser presidente da CBF é muito complicado porque faz um complô para ele não ser. As federações que decidem. É foda lutar contra o sistema. Poderia mudar isso aí também. Por que não os jogadores decidirem? Por que não torcedores decidirem? Aí seria muito subjetivo, né? Os torcedores decidirem porque teria que provar que é torcedor. Aí seria muito subjetivo. Mas por que não os jogadores decidirem?
sabe? Por que não quem é sócio de algum clube no Brasil decidir? Tô levantando aqui a hipótese. Enquanto ficar essas federações de merda aí decidindo o nosso futebol, vai ser isso daí. Então esse é o primeiro ponto de crítica, a eliminação no passe de hoje. Aí chegou o Ancelotti, faltando um ano. O time foi engrenar um pouquinho agora, na reta final da Copa do Mundo. Então a eliminação desse ano, ela tem um sentimento diferente pra mim, não sei pra você. Porque apesar de eu acreditar na fé, eu também já sabia que isso poderia acontecer e não me surpreendeu um pouco. Perdemos por 2-1, é do jogo, e agora temos que focar nos próximos 4 anos. Porque agora, de fato, eu sei que a gente já ouviu isso várias vezes, mas agora, de fato, a Ancelotti vai ter 4 anos de ciclo completos. E a gente chegou nas oitavas desse ano com um time mal entrosado, engrenando de última hora. Vamos ver se com 4 anos, eu acredito que a gente pode chegar forte na próxima Copa, com um time potencializado, mais maduro, 4 anos mais velho. Agora é que vai começar de fato. Porque essa Copa foi na base da fé. Então o sentimento que eu tenho é de que a gente foi até onde deu. Isso é apequenar a seleção brasileira. Isso é apequenar. Mas, galera, nós não merecemos vencer a Copa pelo que foi nos últimos 4 anos. E eu falei aqui, o Brasil não vai ganhar a Copa. O Brasil, durante esses 4 anos de ciclo inteiros, completos, me cite um jogo que o Brasil amassou alguém. Igual a França amassou aí a Suécia recentemente. Amassou na fase de grupos também. E fala um jogo que o Brasil amassou o adversário. Pode ser eliminatórios, pode ser amistoso. Não tem um. Não tem um. A nossa identidade foi tirada. E a gente vê seleções emergentes, Marrocos, seleções africanas melhorando bastante. A seleção do Japão melhorando bastante. Era mais honroso eles estarem no nosso lugar. Aí vamos lá, bora para análise do jogo agora. A seleção brasileira, galera, não quis vencer o jogo. Essa que é a verdade. Faltou vontade, faltou garra, faltou raça. O segundo tempo foi todo da Noruega. O segundo tempo foi todo da Noruega. O Brasil teve aquela chance com o Endrick, teve aquela chance também de fora da área, que o goleiro norueguês que fechou o gol hoje defendeu. Não lembro de mais nenhuma. Talvez no primeiro tempo, alguma chance ali que eu esteja esquecido. De resto, no segundo tempo, a Noruega faz 2 gols com o Haaland. Só precisou de 2 toques para fazer o gol. E quando estava ganhando o jogo, a Noruega indo para cima do campo de ataque, poderíamos ter tomado o terceiro. Sim, poderia ser 3-1. Aí achou um pênalti lá no final. Foi guardado as devidas proporções. Foi um pênalti que a gente não comemorou, igual a gente não comemorou o gol do Oscar na Copa de 2014. Guardado as devidas proporções. Sabia que não ia dar tempo. 7 minutos, se fosse com 4 de acréscimo, beleza. 7 minutos eu sabia que não ia dar tempo. Eu acho que foi o gol de pênalti que... É porque tem muita concorrência. Mas foi um dos gols que eu menos comemorei na minha vida no futebol. De alguns times que eu torço. Bahia e Seleção Brasileira. Foi o que eu menos comemorei na minha vida no futebol. Então você vai percebendo, pô. Achou aquele pênalti na marra. E a Noruega, segurando o jogo, mandando a bola para o campo de ataque, poderia ter feito mais um. E o Brasil não quis. Faltou garra, faltou vontade, faltou raça. Faltou o Brasil querer mais no segundo tempo, arriscar mais. Jogadores nervosos. Faltou aquela pressão a mais. Faltou amassar o adversário. O Brasil não fez isso hoje contra a Noruega. E merece, sem dúvida nenhuma, merece ser eliminado da Copa do Mundo. Então vamos lá. A análise do jogo é essa. Péssimo jogo da seleção brasileira hoje. E se a gente passasse, era capaz de a gente sair pro México. Ou pra Inglaterra, que seria o próximo adversário. Resumindo, galera. A gente não ia vencer essa Copa, não. De jeito nenhum. A gente não ia vencer essa Copa de forma alguma. Quando chegasse na Argentina, a gente ia ser eliminado. Ah, mas Cabo Verde conseguiu bater de frente. Se a gente pegasse Cabo Verde, daria jogo contra Cabo Verde. Daria jogo. Não vou dizer que a gente seria eliminado. Mas daria jogo. Igual deu com a Argentina. Daria jogo também contra Cabo Verde. E olha lá, hein. Vai acontecer só uma zebra. Paraguai que eliminou a Alemanha. Brasil e Paraguai. Eu não tinha certeza que a gente passaria nessa Copa. Então assim, resumindo, galera. Nós não iremos ganhar essa Copa. De jeito nenhum. A nossa Copa é daqui a 4 anos. E a gente eu falava isso desde antes da Copa. A nossa Copa é daqui a 4 anos. Eu não tenho tanta esperança nessa. Eu tô indo na base da fé. E aí outro ponto de crítica, mais uma vez. A nossa cultura do oba-oba. Que tá ferrando com os nossos jogadores. E é por isso que a gente não revela mais nenhum craque. Ah, mas antigamente os craques também faziam o que Neymar faz e arrebentavam em campo. Como eu falei, é outra era do futebol. Tá na hora da gente conscientizar e botar ordem nessa casa.
Porque esses caras têm que entender que futebol hoje é foco. Futebol hoje é disciplina. E não mais ficar fazendo farra por aí, achando que vai chegar no jogo e vai decidir. Porque não vai. Neymar, infelizmente, jogou o talento dele todo fora. Porque não focou 100% na sua carreira de futebol. Como o Cristiano Ronaldo focou. Então a gente tem que parar com essa cultura do oba-oba aqui no Brasil. Pra finalizar, Neymar, vou ter que te criticar, Neymar. Vou ter que te criticar, Neymar. Não amadurece nunca, né? Entrou em campo, fez o pênalti decisivo. Isso é uma qualidade dele, ele é muito frio, ele é muito decisivo. E eu entendo que ele quer, porque quer vencer o jogo, que ele entra com vontade para poder tentar alguma coisa ali na reta final. Mas não tinha a mínima necessidade de fazer aquela falta dura no jogador norueguês. Tomou amarelo, ficou barato. Falaram na transmissão, ficou barato. E depois brigando com o goleiro, metendo marra. Enfim, velho, o que é que isso ajuda o Brasil perdendo de 2-0 na reta final do jogo? O que é que isso ajuda a seleção brasileira? Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. E olha que ironia. O cara tem tanta história que ainda foi o último gol da Copa foi de Neymar. De pênalti. Mas, assim, velho, se Neymar tivesse mais foco, mais disciplina, ele poderia ter sido muito útil nessa Copa. Mas por conta disso, a gente não tinha um grande craque, como a Noruega tem, que é Haaland, como outras seleções têm. Então, assim, lamentável a atitude do Neymar quando ele entrou em campo. De verdade mesmo. De resto, velho, é isso daí. Mais uma Copa que a gente é eliminado, que a gente tá fora da Copa. Eu já tô acostumado. É minha quarta Copa do Mundo. Quarta. Minha primeira Copa foi o 7-1 para a Alemanha. Isso aí é fichinha perto do 7-1. E a gente vai entrar no mesmo clichê de sempre. Os nossos antepassados viram a época da seleção brasileira, que eu não sei se a gente vai ter oportunidade de ver. Se eu vou ter oportunidade de ver. Eu não sei se vai surgir um novo Zico, um novo Romário. Eu não gosto nem de usar esse termo, novo tal, novo tal. Mas a nossa seleção é fraca. É muito fraca. A gente tem que admitir isso. E a Noruega é forte, parabéns, passou. E é isso daí. E eles têm um craque mundial, que foi o que decidiu o jogo de hoje, coisa que o Brasil não tem. Vini Júnior, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, Vinícius Júnior, pelo amor de Deus, cara. Tem que surgir alguém do patamar de Yamal, do patamar de Mbappé. E não pode ser só esse. Um grande time, uma grande seleção, ela tem um grande craque. Pode ver, toda a seleção campeã de Copa, ela tinha um grande craque e tinha os coadjuvantes que eram tão bons quanto. Chegava ali, ó, perto, chegava, amarrava a chuteira, sabe? Você vê, a seleção da França tem Mbappé, aí tem ali o Olise, Doué, Dembélé, caras que são tão bons quanto, mas não chegam no nível dele, mas são jogadores também craques mundiais. Esse seria o Vinícius Júnior. O problema é que o Vinícius Júnior não tem o super craque, como a França tem com o Mbappé, como a Noruega tem com o Haaland. É que a Noruega não tem os coadjuvantes, né? Só o Haaland e o Odegaard. E o Oscar Bob ali e um outro ali. Mas que não tem a mesma qualidade que Doué, Dembélé, por exemplo. Portugal tem Cristiano Ronaldo, aí os coadjuvantes. Já falei aqui. Bruno Mendes, Bernardo Silva, Bruno Fernandes joga muita bola. Quem acompanha esse rapaz no United sabe que ele joga muita bola. A Argentina tem Messi, aí tem o goleiro que é muito bom. Aí tem Tagliafico, tem uns coadjuvantes ali que dão caldo. Uma seleção campeã tem isso. Faltou o super craque, que o Brasil não tem mais. Era pra ser Neymar. Mas infelizmente eu tenho que criticar. Aí vem os fanboys depois aí. Não falem mal, o Neymar foi decisivo para bater o pênalti. Beleza, ele é decisivo. Não tô falando que ele é um péssimo jogador, que ele não tem talento, não. Mas a falta de foco que o Neymar durante toda a sua carreira fez falta pra gente agora. A gente precisava dele bem, dele fisicamente bem, dele decidindo. Porque era pra Neymar estar hoje em dia no nível de Messi, de Haaland, de Mbappé. Era pra Neymar estar no auge da sua carreira ainda, galera. 34 anos. Infelizmente ele tentou. Ele entrou até bem. Achou uns passes bons ali. Infiltrou nas jogadas ali. Ele entrou até bem. Mas não é suficiente para uma Copa do Mundo. E a gente cai pra Noruega hoje. E é isso aí. Tô triste, mas já tô acostumado com isso. Infelizmente, a gente se acostumou e fica agora para daqui a 4 anos. E aí a gente tem que olhar isso com outros olhos. Não, vamos ter que esperar 4 anos. Não. A preparação para 2030 começa agora. O ciclo começa agora. 4 anos de ciclo. A preparação para 2030 tem que começar agora. Ancelotti, quase nenhuma culpa. Quase nenhuma culpa na conta dele. O menor dos culpados. Contrato renovado até 2030. Agora com você, Ancelotti. 4 anos de ciclo. Quero ver, hein?
2030 a gente tem que voltar bem mais forte. Esse ano era na base da fé, porque esperança nessa seleção aí eu não tinha. Esperança até tinha, mas achar que ia ganhar, achar com racionalidade que ia ganhar, eu não tinha. Me segue, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, me segue, deixa o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E agora, vamos voltar a focar no Brasileirão. Vamos voltar a focar no Bahia, né? É isso. Até o próximo vídeo.